Paz do Senhor Jesus, igreja querida, quem fala é o pastor Maurício Quem. Segundo aquilo que o Senhor colocar em meu coração, o Senhor Espírito Santo, nós estamos começando esse projeto, que é o projeto Semente dos Céus, que visa, que tem o intuito de alimentar o povo de Deus, com o ensino genuíno, verdadeiro da sua palavra, mediante aquilo que nós temos vivido também, temos também sentido e visto acontecer no nosso dia a dia. Esse tema que a gente vai estudar nesses áudios que eu vou estar gravando, nós podemos chamar até de módulo, se possível for, que seria a respeito da linguagem do Espírito, a linguagem do Espírito Santo. Como o Espírito Santo se comunica, qual a maneira de nós podermos identificar que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está falando conosco. Para que nós possamos começar o nosso estudo, se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 16, você vai ver um texto, um versículo muito lido, muito comentado, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Vamos fechar. Se você puder, feche os seus olhos, desligue tudo que você estiver fazendo na hora que você estiver ouvindo esse áudio. Procura se concentrar naquilo que vai ser ensinado, naquilo que vai ser falado, que eu creio que vai mudar a tua vida, vai te ajudar a você identificar mais a voz do Espírito do Senhor e vai fazer de você um filho de Deus, vai te transformar em um filho de Deus. Porque todos aqueles que são do Senhor têm o seu Espírito, todos aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor, esses são os filhos de Deus. Tá? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, nós pedimos que o Senhor libere o seu Espírito sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar em cada alma que vai ouvir este áudio, que o Senhor venha manifestar o teu poder, que a tua unção, Senhor, maravilhosa, essa unção de avivamento que nós estamos vivendo, essa unção profética, ela venha impregnar, Senhor, na vida de cada um que está ouvindo, de maneira sutil, suave, em nome de Jesus, sem emocionalismo, sem nenhuma manipulação mental, Senhor, apenas para a glória do teu santo e poderoso nome. Espírito Santo, faz a tua maneira, faz o teu jeito. Toma, Senhor, a nossa mente, a nossa consciência. O Senhor comece a fluir. Xere, cantora, labachore, canta, labachai. O Senhor comece a fluir sobre a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo. O Senhor comece a abrir o entendimento, abra o nosso entendimento. A palavra de sabedoria, Senhor. Que o dom de mestre, Senhor, venha ser ativado. Xarabadacantarabasheia. Orebarabashorererabarabarás. Para que o teu povo, Senhor, venha ser edificado, alimentado. Senhor, de maneira sobrenatural. O Senhor está aqui, querido. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a presença do amado Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo. Se abra para a voz dele, se abra para ele, abra teu coração. Aleluia. Não deixe a sua mente fugir. Não fique questionando o ensino, apenas ouça. Depois você pesa no seu espírito se é de Deus ou se não é de Deus. Aleluia. Amém, querido? Então, o Senhor colocou em meu coração para que nós começássemos esse projeto justamente logo nessa parte, que é a linguagem do Espírito. Por quê? Porque essa é a base
para qualquer ministério, para qualquer pessoa que queira um relacionamento com Jesus Cristo, queira um relacionamento com o Pai, um relacionamento profundo, um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro, é a base, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor. E para ouvir essa voz, primeiro nós temos que, o básico, é ter aceitado o Senhor Jesus, o Senhor líder sobre as nossas vidas, ter passado pelo processo de receber o Senhor, aceitar a nova filiação. Sabemos que nós somos mais filhos deste mundo, que nós não somos mais criaturas, agora passamos a ser filhos. E aceitar a paternidade de Deus. Quando nós temos isso na nossa consciência, fica mais fácil, quando nós temos isso gravado em nossa alma, fica mais fácil nós conseguimos aceitar as coisas do Espírito de Deus. Como é que eu faço para identificar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Como é que eu faço para identificar a voz de Deus? Porque muitas pessoas, ainda mais o meio pentecostal, imagina que muitas vezes, quando a pessoa fala, estou ouvindo Deus falar, que Deus está falando literalmente no ouvido da pessoa. Que o Espírito Santo está falando no ouvido com uma voz humana, ou com aquela voz de trovão, ou com aquela voz de muitas águas. E na realidade não é assim. O padrão de todos os ministros que eu conheço que fala sobre a voz do Espírito Santo, o padrão é acerca do testemunho interior, aquilo que o Paulo está dizendo, na carta de Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é testificar? Ou seja, testificar é dar testemunho, tornar evidente, tornar uma convicção. Você tem uma certeza interna que você é filho de Deus. A mesma coisa acerca da salvação. Uma pessoa que é salva, ela sabe que é salvo. Se você perguntar para a pessoa, você é salvo? Ela vai dizer que sim. Como você sabe? Ela vai dizer, eu sei porque algo dentro de mim testifica que eu sou salvo. Da mesma forma, quando você vê uma pessoa onde um pecador que está vivendo em pecado, está vivendo desagradando a presença de Deus, você vê essas pessoas chegar em um culto onde a presença de Deus ela se manifesta, onde o Espírito Santo manifesta a sua unção, você percebe que essas pessoas que estão vivendo em pecado, muitas vezes elas ficam travadas no canto, elas ficam tímidas, algumas delas, não é prática, mas chora copiosamente. Quando faz o apelo, essa é uma das primeiras a estarem lá na frente do altar para receber Jesus. O que diz que elas estão em pecado? Um testemunho interior. Elas sabem, por um testemunho, que elas estão desagradando a pessoa e a presença de Deus. A grande questão é como identificar essa voz. Como praticar essa identificação. Olha, a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor foi muito engraçado até. Eu tinha aceitado o Senhor Jesus isso há anos atrás, alguns anos. Eu ainda era solteiro e eu queria uma namorada. E eu pedi, a Deus uma namorada. E quando... É uma história meio longa, mas o Espírito Santo pede. Sinto o sentimento, a necessidade, um sentimento, algo dentro de mim, está me levando a falar sobre isso. Porque eu creio que muitas pessoas já ouvem a voz de Deus, mas não conseguem identificar que Deus está falando. Eu pedi para Deus, a namorada, e apareceu ela, eu acabei encontrando ela na mesma igreja que eu fazia parte, no mesmo ministério, em outro local. E na hora em que eu me aproximava dela, eu ficava sem palavras para me comunicar com ela. Eu não sabia como abordar um assunto para que pudesse chegar onde eu queria, que era namorar com ela. Eu me lembro uma vez que eu estava orando e pedi para o Senhor, eu não tinha muita concepção do Espírito Santo, para mim só existia Jesus. O Espírito Santo era bem, bem distante, não tinha ainda essa dimensão.
E eu orei e pedi para o Senhor palavras para que eu pudesse cativar o coração dela. Foi isso que eu orei. Senhor Jesus, me dê palavras que cativem o coração dela e que falem aquilo que ela necessita para ela ver que eu sou a pessoa que o Senhor escolheu para casar com ela. Esse foi o entendimento. E quando eu consegui um tempo para falar com ela, as palavras que eu falei foi justamente assim. Me lembro que eu senti a necessidade de falar de família. Simplesmente eu senti uma necessidade de falar de família. Eu falei para ela, não tenho nada que te oferecer, o que eu tenho para te oferecer é a minha família e tá. E justamente a área que ela mais padecia foi a área que eu falei, a área familiar. Essa foi uma das primeiras vezes que eu entendi, né? Depois, no princípio eu não entendia que era o Senhor falando comigo. Que era o Senhor me dando ali a inspiração para falar com ela, né? Ou seja, a voz de Deus passou por mim e eu falei aquilo que era a necessidade dela, que é dentro de um dom, né? Depois a gente vai discutir que dom é esse, que é, né, o dom, a mente, por exemplo, que é o dom da palavra de sabedoria. Você fala justamente, né, acerca daquilo que a pessoa está vivendo e dá um alento para ela. Essa é a palavra de sabedoria, mas ela é muito mais profunda, a gente vai estudar isso mais para frente, se o Espírito Santo permitindo. E na época, para você ter uma ideia, Deus fala com todos. Eu ainda fumava cigarro. E eu prometi para o Senhor, se Ele me desse ela, eu iria parar de fumar. E aconteceu que eu comecei a namorar com ela e eu não consegui parar de fumar. E aquilo entristecia meu coração. Eu fiquei mais ou menos, creio que uns 15 dias namorando com ela e fumando, só que eu fumava escondido, não queria que ela soubesse, né? Por motivo dela não querer namorar comigo e tudo. E num culto, o pastor chamou as pessoas à frente, eu fui à frente, ele pôs as mãos sobre mim e profetizou, né? Veio uma profecia, né? O Espírito Santo deu uma profecia para ele, ele falou inspirado por Deus, que é uma profecia acerca daquilo que vai acontecer, isso é uma profecia, né? Falar o futuro, né? Ele falou que aquele gigante que eu estava enfrentando não era maior que o meu Deus e que naquela noite eu teria uma experiência muito forte, muito grande com Deus. Tá, teve a minha namorada, que hoje é minha esposa, para casa dela, voltei para casa e naquele dia eu não tinha mais nenhum cigarro. Aí minha irmã fumava, minha mãe fumava. Eu fui na casa da minha irmã, pedi para ela alguns cigarros, eu pedi para minha mãe alguns cigarros, que eu era muito ansioso, eu passava a madrugada toda fumando. E eu coloquei os cigarros debaixo do travesseiro, deitei a minha cabeça no travesseiro. Aí foi a primeira vez que eu literalmente ouvi a voz de Deus. Ele falou dentro da minha consciência, ele falou dentro da minha consciência. Uma voz que não foi a minha voz, que não é a voz do seu próprio pensamento, uma voz aquém do seu pensamento, uma voz inspirada, uma voz que vem do nada, que surge de dentro de você, de dentro do teu pensamento. Só que essa voz ela não falou no meu interior, ela falou na minha mente, ela falou na minha consciência, na minha mente. Por que essa voz falou na minha mente? Porque eu ainda não tinha vida de oração, eu não tinha vida de santificação suficiente para que essa voz viesse a morar aonde ela deve morar, que é no meu espírito, na parte do meu espírito, na minha intuição, tá? Que é uma das partes do espírito que todos os ministros, né, que são profetas, eles sabem que o espírito ele possui 5 partes, né? Segundo a profeta Ana Mendes Ferro, né, o Senhor revelou para ela esse ensino maravilhoso. Quem puder e quem quiser acompanhar esse ensino, acompanhe. Ela vai falar acerca das partes do espírito, porque eu estou aqui não só para passar o que o Senhor tem me dado, mas para passar também o que eu aprendi por meio de outros homens de Deus. Né? Essa é a profeta que fala acerca das partes do Espírito. Né? Que o Espírito do homem, tá? Não é o Espírito Santo, o Espírito do homem ele tem 5 partes. E a parte da intuição do Espírito é onde vai morar a voz de Deus, é onde vai morar a voz do Senhor. Porquanto, quando esta parte da intuição ainda não tiver
ativada, espera um momentinho. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, eu amarro, em nome de Jesus, todo demônio, toda seta, toda opressão, todo espírito opressivo que está vindo sobre as nossas vidas agora está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de ignorância, todo espírito de ignorância está repreendido em nome de Jesus. Senhor, coloca teus anjos armados, seus anjos de guerra, Senhor. Os teus arcanjos, Senhor. Em nome de Jesus, nosso redor e nosso derredor. Ah, Senhor, como tu diz, na tua palavra, que tu serás como um muro de fogo, Senhor, ao redor daqueles que te temem. Nós te tememos, Senhor. Constrói um muro de fogo sobre as nossas vidas aqui na minha casa, Senhor, no quartinho de oração. De calabraço de canta rabassai. Impede todas as setas, todos os dardos. Cega, Senhor, o guerreiro que está lançando essa seta. Acaba, Senhor, que essa seta, fragmenta essa seta, Senhor, não deixa ela chegar. E cega o arqueiro, Senhor, que está jogando essa seta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu senti aqui, né, pelo dom de ser espírito, que estava sendo oprimido, né, pelo inimigo, para eu não falar isso. Que é muito importante você saber. Naturalmente, quando você ainda não estiver habilitado a parte da intuição do teu espírito, o Senhor Espírito Santo, ele está ativando. Oh, aleluia, você que está ouvindo esse áudio, se você crê, ele está ativando a parte da intuição do teu espírito, porque é ele que testifica. Ele que tem o poder de entrar no teu espírito, e ativar todas as partes, porque ele é o espírito de vida, ele entra e vivifica o que está morto. Ele acorda o que está dormindo. Parte da intuição do espírito desse homem, do espírito dessa mulher. Eu te ordeno agora, como profeta, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Sai para fora agora, Aracabachondarábia. Sai para fora agora, seja impartida a unção. Decanta labra surianda labra sai. Para que você ouça, Rábia surianda decanta raba sai, a voz de Deus. Aonde você deve ouvir, Ribaraba suria, na intuição do Espírito, receba. E se você pode fazer esse ato profético, faça. Coloca as tuas duas mãos sobre o seu peito, no meio do seu peito, rabadá, no meio do seu peito, no meio do seu coração. Iri canta labra surianda, labra sai canta labra sou. Sinta o fluir da unção, sinta a presença, esse fogo, esse vento. Sinta os arrepios, sinta rabassuri canta, rabassai anda, rabassou. Sinta a dormência, o formigamento, a eletricidade. Sinta, em nome de Jesus, sinta. Deixa entrar no teu espírito, deixa o seu coração arder, deixa rababababa canta. Xerebe canta, rabassude canta. Oh, rebe canta, rabassaia. Xereba xarabaxe canta, rabassaia. Oh, rabacanta, rabassou, canta, rabassou. Ele está aqui, querido. Aleluia, sinta a presença do meu Senhor. Chega, papai. Xaralaba, xaralaba. Vinho novo. Xerelaban. Xeleban, chorala, xala, xaraca, chorala, daralalalalalalala. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Sabe por que ele ativou? Sabe por que ele está visitando a gente assim agora? Vou dizer porque ele está permitindo dizer. Porque eu agi em justiça. Eu dei a origem do ensino da onde nasceu. Esse ensino acerca das partes do Espírito nasceu no coração da profeta Ana Mendes Farrell. Então, por eu agir em justiça, um dos segredos da unção, de calar para comanácia, vai ser justo. Agir em justiça, dar o endereço, ensinar de verdade. Abra como,
De calabrasore, calamandaralabas. Xere caparando rabiande clabeche. Xere placandarabaxe, cantarabaxoriandaraba. Xeriandaraba, xoriandarabarabaxe. Aleluia. Então, querido, voltando aqui ao assunto. O Espírito Santo. Fala conosco. Fala conosco, ensina-nos, Senhor. Somos tão carentes, tão necessitados do teu ensino. Ensina-nos, Senhor. Oh, nosso Mestre, ensina-nos, ensina-nos. Aleluia. Então, o Senhor, naquela noite, Ele falou por meio da minha consciência, na minha cabeça, uma voz. Uma voz surgiu dentro da minha consciência. Oh, aleluia. E esta voz disse assim: fume o seu último cigarro. Antes ele disse assim, ele disse a primeira vez, abra a sua Bíblia, Ezequiel 14, versículo 2. E lá eu li o que estava escrito em Ezequiel. Ele entregou uma palavra profética acerca da minha vida. Ali ele me disse o meu chamado e falou a situação que eu estava vivendo, que era casa rebelde, tudo, filho do homem. E automaticamente, depois que eu fechei essa palavra, ele começou a falar para mim, para eu fumar meu último cigarro, para eu fumar meu último cigarro, para eu fumar meu último cigarro. E eu lutei com aquela voz e falei que não ia fumar. Aí essa voz falou comigo: vá até o banheiro. Essa voz, que é por meio da minha consciência, vai até o banheiro e olhei no espelho. Na hora que eu fui ao banheiro, olhei no espelho, vi os meus olhos vermelhos, bem vermelhos. Literalmente, amados, eu passei por um processo de libertação naquela noite. Eu endemoniei. Fiquei 4 horas endemoniado. Pela misericórdia de Deus, Deus usou uma irmã minha e meus pastores não vieram expulsar o demônio. Deus trabalhou naquela noite e uma irmã minha expulsou o demônio e eu lembro que eu flutuei no ar. Jesus. Eu grudei na parede, eu fui descendo, igual um filme, né? Isso é coisa de filme. E ali eu fui liberto. E ali eu ouvi outra palavra de profecia, que Deus iria me levantar como profeta para as nações, que era para eu tão somente ouvir a voz do Senhor. Ali foi uma experiência que eu tive com a voz do Senhor na minha consciência. E depois disso, o que aconteceu? É aí que está, amado, o segredo. Essas experiências espirituais que Deus vai te dar, você não tem que parar nelas. Você tem que continuar, você tem que acreditar que tem mais. E eu acreditei que Deus tinha mais. E eu comecei a orar erradamente, porque eu não sabia orar. E comecei a buscar erradamente, porque eu também não sabia buscar. E eu busquei. E detalhe, quando eu fui liberto de tudo isso, eu já falava em línguas. Eu já tinha sido batizado no fogo, porém não tinha capacidade de ouvir a voz de Deus. Exatamente como alguns irmãos que estão ouvindo, que falam em línguas, sente o fogo, mas não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue discernir. E este áudio está sendo gravado para te ajudar a você discernir a voz de Deus. E literalmente, eu ouvi a voz de Deus dentro da minha cabeça. É claro que essa voz ela não permaneceu na minha cabeça. Por que ela não permaneceu na minha cabeça? Porque eu iria ficar louco. Imagine você, uma voz falando dentro da sua cabeça o tempo todo. Dizem muitas pessoas que quando estão endemoniadas, a voz fica ouvindo voz dentro da cabeça. A pessoa está endemoniada. Só que ali aquela voz ela me deu uma direção para a minha vida, foi vida para mim. Aquela voz me libertou, então não foi o capeta, foi Deus, por meio da minha consciência. E Deus me levou uma palavra. Amém? A voz que você ouvir na tua cabeça, ela tem que ser confirmada por uma palavra. Ela tem que ser confirmada pelo caminho da verdade. Tá entendendo? Tudo que é verdade, tudo que é baseado numa verdade, provém de Deus, querido.
O diabo ele se esconde através da mentira e Deus se revela através da verdade. Você quer a revelação de Deus para a tua vida? Ande na verdade. Você não quer dar brecha para o inimigo? Não ande na mentira. Simples assim. É uma chave espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Porém, a verdade que te liberta é a verdade que você conhece. Vou dizer de novo. A verdade que te liberta é a verdade que você conhece. Quem disse isso? O profeta Davi Rebolo. Quando eu passo a conhecer a verdade, eu tenho condições de pesar ela. Ou seja, de discernir essa verdade, de mastigar, de ingerir. Então, essa verdade que agora eu conheço, age em libertação na minha vida. Entendendo? Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade passa a me libertar. E essa verdade, ela é vinda de Deus, ela traz luz. Então, essa voz não permaneceu na minha cabeça justamente para isso, para eu não ficar louco. Imagine uma voz, mano, na sua cabeça o tempo todo falando com você. Imagine uma voz dentro da tua cabeça falando com você o tempo todo. Você que está querendo ouvir a voz de Deus, você vai ficar maluco? Deus sabe como falar. Bem, e essa voz passou a morar onde? Depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a buscar. Simplesmente essa voz começou a se manifestar na minha vida em um dom espiritual. E esse dom espiritual está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 12. O versículo é... versículo 8. Que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Ou em outras traduções, que é a mais correta, a palavra de conhecimento. Essa voz passou a minha intuição, que é dentro do meu espírito, porque o teu espírito, ele mora, a tua alma tem um espírito, e dentro da tua alma o espírito mora. Naturalmente você sente a presença de Deus no seu coração. E essa presença, que por muitas vezes é um fogo que arde dentro de você continuamente, isso quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida de jejum, você tem uma vida de busca, naturalmente esse fogo vai estar dentro de você ardendo. Lembra que está escrito em Levítico 6,13? O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E que altar é esse, profeticamente? O altar do nosso coração. O nosso coração é o altar a Deus, o altar de sacrifício é a nossa alma, o nosso coração. E Deus vem morar aonde? Dentro da nossa alma e se relaciona com o nosso espírito. Entendeu isso? Deus, ele habita dentro da nossa alma e se relaciona com o nosso espírito. E o nosso espírito, por sua vez, se relaciona com a nossa alma, que passa a dar um entendimento para nós do que Deus está falando. Vou explicar para você melhor, para você entender. E eu não sabia, tá, o que estava acontecendo. Eu orei muito, eu busquei assim muito naquilo que eu achava que era muito. Eu ficava o dia todo no quarto orando, buscando, vendo vídeos, ouvindo pregações, e eu ficava orando, e eu ficava maravilhado vendo o povo pentecostal entregando aqueles mantos de revelação que a pessoa estava passando e tudo, depois falava o que acontecia. Eu fiquei maravilhado com aquilo, fiquei realmente extasiado com aquilo. Eu queria também, eu comecei a buscar sobre isso, eu quero isso também, eu quero isso também. Eu vinha de uma igreja neopentecostal que não tinha essas manifestações, mas não eram tão latentes, tão exploradas como é no meio pentecostal. Então, me lembro que essa voz da minha mente sumiu. Como eu disse, mas ia ficar maluco, doido. A gente se andando para um lado, uma voz dentro da sua mente. Eu creio que, no meu caso, ele não quis que essa voz permanecesse. Eu creio que é no caso da grande maioria. Né? E então aconteceu que havia uma moça que frequentava a casa da minha mãe. E nesse dia foi muito interessante. Eu estava orando, buscando. E eu senti um sentimento dentro do meu peito, dentro do meu coração. Não o coração, essa bomba de sangue, esse músculo, né, que bombeia sangue. Não, o coração espiritual. Mano.
sabe? Dentro de você, lá dentro do seu interior. Não é na tua mente, é no seu peito. Presta atenção, lá dentro. Estou entregando tudo que ele está mandando aqui, tá? Não vou esconder nada, eu vou entregar tudo. Dentro do teu coração, lá dentro do teu coração. Quando você estiver em paz, dentro do teu coração, você vai conseguir discernir a voz do Senhor a partir de hoje. Acredite nisso. Você vai sair daqui, sair desse áudio, ouvindo a voz do Senhor. Eu creio, em nome de Jesus. E quando eu senti um impulso, um sentimento de sair do quarto, e quando eu olhei para aquela pessoa, gerou uma imagem na minha mente. Essa imagem foi o quê? De 2 bebês. E essa imagem eu relacionei, foi relacionado com quando eu olhei para ela, eu vi 2 bebês dentro da minha mente. Eu não vi literalmente 2 bebês descendo do céu, não. Eu vi dentro do meu espírito, no meu interior. Então eu já relacionei que ela teria gêmeos. E automaticamente, quando eu relacionei isso, já veio outra imagem, remédios, e gerou outra imagem, ela tomando e gerou outra imagem, ela morrendo, ela no caixão. Então, dali eu profetizei, ou seja, eu falei aquilo que eu estava sentindo no meu espírito, na minha alma. Minha alma, né, que ainda não era tão alicerçada na palavra, eu falei da forma que eu via. E foi aquela profecia bem maluca mesmo, na forma que você vai ter 2 filhos e Deus manda assim, não, foi assim que eu falei, você vai ter 2 filhos e Deus te fala para você não. E não é para você tomar remédio, porque se tomar remédio você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Ela riu da minha cara, quando eu tava ficando louco. Isso, naquele dia, eu, naturalmente, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu só sei que eu olhei para ela e eu vi isso. E eu senti, eu vi isso na minha mente. E eu raciocinei e literalmente eu falei e veio a calhar na vida dela. E ela achou que eu tava, né? Falou que eu tava mentindo, que eu era louco, tá? Isso não demorou, acho que 15 dias, se eu não me engano, ela veio aqui em casa e perguntou para mim, para minha mãe, bem na verdade, o que era para perguntar para mim se amanhã ia fazer sol ou chuva, porque eu estava dizendo o futuro. Né? Eu também não entendia que aquilo não era futuro, aquilo era o que já estava, ou seja, era uma palavra de conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo fala por meio dos dons de revelação. E quais são os dons de revelação, pastor? Vamos ver os dons de revelação. Os dons de revelação é o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Esses 3 dons, né, juntamente também com o dom de, os outros 3 dons de inspiração, que é o dom da profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses 6 dons que nós vamos estudar, né, nós vamos falar sobre eles nos próximos áudios. Vamos tentar esmiuçar eles o máximo possível para que você possa compreender a linguagem do Espírito. Porque dá uma olhada no texto. Pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E no versículo 7 vai dizer, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um para o que for útil ao quem? Ao Espírito Santo, a Deus. Bem? Deus irá, o Espírito Santo irá te dar os dons de acordo para o que for útil para ele mesmo ou para o seu ministério. Naturalmente, quem tem o ministério de profeta, ele vai ser muito usado, muito ativado no dom do quê? No dom de profecia e no dom de palavra de conhecimento, juntamente com o dom de discernimento de espíritos. Esses 3 dons, né, na ordem vai ser o quê? Quando esse profeta ele está em nível ainda de igreja, dentro do corpo, onde não foi ativado para estar ministrando em outras igrejas, assim, como posso dizer? Ele está ativado, ele foi você está aprendendo coisas
que é para a tua vida inteira. Tá, querido? Quando você tem um chamado, eu nem falar sobre isso, mas deixa o Espírito guiar. Quando você tem um chamado de profeta, ministério de profeta, e ele foi ativado em um nível, primeiro nível, que é o nível da igreja, do corpo onde você está, onde você serve, ali no ministério onde você serve. Quando ele está ativado nesse dom, nesse nível, quais são os dons que você vai fluir muito? Dom de profecia, ou seja, predizer, dom de inspiração, você vai falar acerca daquilo que vai acontecer. Palavra de conhecimento, você vai falar daquilo que ia acontecer ou que está acontecendo. Você vai revelar, chamado revelou a vida da pessoa. Na verdade é uma palavra de conhecimento. E você vai fluir em dom de discernimento de espírito. A ordem será essa: dom de profecia. Segundo, dom de palavra de conhecimento. Terceiro, dom de discernimento de espíritos. Você primeiro vai, esses três dons, né? Cada um, como posso colocar? Primeiramente, o dom que vai ficar mais latente é o dom de profecia, depois palavra de conhecimento e depois palavra de, dom de discernimento de espíritos. Quando você estiver ativado a nível do seu corpo, você vai estar ali como profeta, presta atenção, profeta. Você vai estar ali como profeta para ajudar o pastor, para ajudar as irmãs da oração, para ajudar todas as pessoas nesses níveis. O dom que vai ficar mais latente é o dom de palavra de profecia, o que vai acontecer. Depois vai ser o que? Palavra de conhecimento, o que está acontecendo nas vidas de pessoas. Entendeu? As pessoas que estão ali, às vezes no que está acontecendo no grupo, o que está acontecendo na igreja, ali nas fofocas, o mexerico, e Deus vai começar a falar para você, profeta, que não quer isso, que ele quer que o povo se corrija, tarabacanda, rabassou, decanta, e você vai entender também o dom de discernimento de espírito. Falar, olha, aquela pessoa ali, ela está com o demônio, você naturalmente você vai perceber isso, mas num âmbito bem menor, tá? Quando você está ativado para trabalhar em um ministério. Amém, profeta? Em um ministério. Que ministério? O ministério que você está servindo, muitas vezes. Ah, mas se não ouvirem, aí Deus vai trabalhar e Deus vai fazer, tá? Mas fique sabendo que Deus vai te usar muito palavra de profecia e palavra de conhecimento. E depois dom de discernimento de espírito. Ok? Vamos lá. Voltando acerca do como Deus fala, né? Linguagem do espírito. Olha lá, a linguagem do espírito vai fluir nos dons. Presta atenção nisso. A linguagem do Espírito Santo, ele vai se comunicar com você para te usar, rabacanta, rabassuri, andarabás. Ainda quando você não estabeleceu uma intimidade com ele, uma intimidade, tá? Você carregar dom não significa que você tem intimidade com Deus, tá? Amém? Dom é dado, ele te dá o dom para aquilo que for útil para ele, não para você, para ele, tá bom? Dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, dom de discernimento de espírito, dom da profecia, dom de línguas e dom de interpretação das línguas. Esses 6 dons, naturalmente, são os dons a qual o Senhor vai se comunicar com você, vai falar com você, tá? Até você falando em línguas, em determinado momento você vai perceber que você vai conseguir, quando você tiver variedade de línguas, você vai conseguir entender que você está falando às vezes. Você vai conseguir entender isso. Isso é fato. Quem fala muito em língua estranha, tem um momento em que ele começa a discernir o que ele está dizendo, que é a interpretação das línguas. Tá? Você quer ter o dom, vou te dar a chave, você quer ter o dom de interpretação de línguas? Simples. Peça primeiro o dom de variedade de línguas, falar diversas línguas estranhas. O que os outros chamam de dons de línguas repartidas. Como é que podem repartir a língua? Mas tudo bem. Variedade de línguas. Você tem um dom de variedade de línguas, você flui nesse dom de variedade de línguas, que naturalmente o dom de interpretação de línguas será destravado na tua vida. Amém? Porque um dom chama outro. E tem chaves para que cada dom flua em nível maior. Amém? Eu não sou especialista em dons, tá? Minha especialidade não é dons, mas se a palavra de sabedoria, se o dom de sabedoria, né, e o ofício de mestre, o manto descer, nós vamos esmiuçar naquilo que ele quiser, naquilo que, né, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo bem? Então tá, espero que não seja maçante para você, para mim não tá sendo até prazeroso.
esperei que ia ser mais maçante, mas eu estou sentindo a presença do meu Senhor aqui, eu estou muito feliz por isso. Só de sentir a presença dele, já fico muito, 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 muito feliz. Então, o Senhor Espírito Santo vai falar contigo, primeiramente pelos dons. Lembra, ele falou comigo através dos dons. Ele mandou ler, ele me deu orientações curtas, porque ele sabia que eu ia endemoniar, né? Sim. Profetizou na minha vida que eu ia endemoniar e demoniei. Ela veio, lembra que estava contando o testemunho? Tá, agora veio a palavra de conhecimento. Como é que a palavra de conhecimento naturalmente ela vai fluir na vida sua? Você quer ser usado pelo Espírito Santo, às vezes ele já te usou, já te mostrou e você não fez. Você naturalmente você vai olhar uma pessoa, vai olhar uma situação e do nada, do acaso, tá? Você não vai gerar isso no seu coração, não é gerado no seu coração. É gerado pela presença, pela pessoa do Espírito Santo. Em outras palavras, se não vem da tua carne, não vem da tua alma, não vem motivado da tua alma, vem motivado do Espírito. Você vai olhar uma situação e naturalmente vai surgir em você imagens. Nós chamamos de visão interna, flashes internos. E ali você vai distinguir. Por quê? Porque o Espírito Santo, amado, ele vai falar, de acordo com aquilo que você conhece. Ele vai usar o seu cotidiano para falar com você, para transmitir uma mensagem. Entendeu? Quando você ainda não conseguir ouvir a voz muito bem dele, ele vai usar muita imagem para falar com você na sua mente. Isso vai deixar você até, às vezes, um pouco fora de si. É normal, porque ele está treinando você para ser habilitado para ouvir a voz dele. E essas imagens você vai sempre relacionar, então você vai entender que Deus está falando com você. E nem eu vi 2 bebês, eu vi remédio, depois eu vi lá no caixão. Agora, essas 3 imagens que eu vi, bebê, remédio, caixão. Então eu relacionei uma coisa com a outra. Então eu recebi uma palavra de conhecimento. Eu recebi diretamente a voz dele? Não, foram imagens que ele gerou na minha mente. Entendeu? Ele se comunicou com o meu espírito. O meu espírito passou a informação para minha alma, e a minha alma girou na minha mente essa imagem. Ele poderia falar na minha consciência, como ele falou outra vez. Poderia, mas imaginei ficar maluco, cara. Então, ele prefere falar pela tua intuição, o que você sente. Naturalmente, obrigado, Espírito Santo. Naturalmente, mulheres têm mais facilidade para ouvir a voz de Deus. Porque mulheres são naturalmente mais sensíveis. Lembra que a mulher fala que tem o seu sentido? Que seu sentido é esse? Intuição. Ela tem uma intuição mais avivada, mais latente do que o homem. Porque o homem ele é racional, né? Lembra que Deus deu a sentença para Adão, para Eva, que o desejo dela será para o seu esposo dominará. Quando ele fala de desejo, fala da repartição da condição da alma dela. Que agora, quando ela estivesse com o homem, ela estaria sentindo mais protegida. Nem sei por que falei isso. Amém, Senhor. Você que é casado, dever seu vai proteger a tua esposa tem que sentir segurança ao teu lado, tá? Ela tem que sentir segura, tem que olhar você e ver em você Cristo. E quando nós, como igreja, olhamos para Cristo, nós nos sentimos seguros. Entendeu? Não sei por que eu falei isso, mas ele sabe onde vai chegar esse áudio. E receba com carinho, que essa veio da parte de Deus. Ela tem que sentir segura, tá? Protegida. Bom, então ele vai gerar essa imagem. Essa é uma das linguagens do Espírito, né, que nós chamamos de imagem interna, de visão interna, né, os profetas chamam de visão interna, outros chamam de imagem interna, outros chamam de percepção do Espírito. Não importa, as 3 coisas são as mesmas, são imagens que ele gera na tua mente para condicionar você a raciocinar de acordo com aquilo que você conhece. Lembra que eu falei? A verdade que você conhece, a verdade que você liberta. O mestre, né, o Espírito Santo é mestre em costurar tudo que a gente faz, né? A gente que é ministro, a gente começa de um lado, termina do outro, e depois ele costura tudo, termina e sai perfeito. Porque ele é assim, né? Ele é maravilhoso. Então, essa imagem, ele vai sempre relacionar com aquilo que você conhece. Ele vai usar o contexto, tá? Ele vai usar o contexto que você vive para falar com você. Ele não vai usar uma linguagem que você desconhece. Por que ele não vai usar a linguagem que você desconhece? Porque tem, né, a intenção de se fazer revelar e conhecer a você. Imagine
dar um exemplo aqui. Imagine o apóstolo Pedro ver um notebook, como eu estou vendo aqui um notebook. O que ele ia falar do notebook, cara? Né? Ver o notebook abrir e o outro começar a digitar. Cara, para nós, naturalmente, Deus está mandando uma mensagem para mim e para você. Ele está falando conosco uma mensagem. Como é que Deus usou ali tá lá em Atos. Vamos lá ver o Espírito Santo, a linguagem do Espírito. Rabacanto, rabaxi, canto, rabassuri, andarabás. Amado, a intenção desse áudio é de ter 1 hora, tá? O Senhor colocou em meu coração isso. 1 hora cada áudio para não ficar cansativo, para não ficar maçante. Eu sei que você deve ter muitas coisas para fazer na tua vida. Porém, você é faminto e desesperado por Deus. Eu creio nisso. Tá aqui em Atos, capítulo, acredito que é o 10. Capítulo 10. Isso. Capítulo 10 e o versículo 10. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ou, em outras traduções, um êxtase. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. No qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez ele disse a voz: não faças-te comum, que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Pegou? Não, né? Olha só. O Espírito Santo queria falar com Pedro. Pedro já ouvia a voz do Espírito Santo. Só que era algo muito, muito, muito importante. E ele, conhecendo a natureza humana carnal de Pedro, sabendo que Pedro era religioso, ele usou uma imagem num êxtase, que seria o quê? O que é um êxtase? Pastor, me explica o que é um êxtase. Eu vou te explicar. Você está de olho fechado orando. Aí você sente a presença de Deus, você sente aquela glória, você sente o fogo, a visitação, você sente aquela embriaguez. E naturalmente você apaga, isso é um êxtase, você apaga, você é levado para uma visão, às vezes em arrebatamento de sentidos, às vezes um arrebatamento realmente de espírito, né? Que depois a gente conversa sobre isso. Você tem uma imagem ali, e essa imagem fica na tua mente, e essa imagem pode ser acompanhada de uma voz ou não. Aqui foi acompanhada de uma voz. O Espírito Santo falou de maneira profética. Nós falamos de profético. Você que é profeta, você sabe disso. Nós estamos falando de coisas profundas que tem um desdobrar para hoje, para amanhã e para daqui a 100, 200, 300, 400 anos. Porque o profético, ele não tem fim, né? O espírito de um profeta, ele é tremendo, ele é diferente. A gente vai falar depois, se o Espírito permite, sobre o espírito do profeta. Ele é, né, interessante. E ele falando uma linguagem para que Pedro entendesse o que estava por vir na vida dele. O que estava por vir na vida de Pedro? O desejo do coração do Pai era que Pedro pregasse o evangelho para os gentios. Só que Pedro, ele era religioso. O que seria? Ele era uma pessoa fechada ao judaísmo. Ele não tinha entendido ainda a mensagem que Jesus mandou pregar, o evangelho em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Nós sabemos a mensagem de Jesus. Só que ele não cumpriu essa mensagem. E passado alguns anos, ele foi orar e ele sentiu um êxtase. Ele estava orando, buscando o Senhor, perto da hora do almoço, e do nada houve um apagão nele. Ele apagou. E ele foi levado e ele viu, ele teve essa visão. E que a visão dizia. A visão é bastante profunda, mas vou passar ela a parte mais interessante da visão. Ele viu um vaso. Quando fala de vaso, falando do quê? De homem. Falando dele. Ele é o vaso. Entendeu? Ele é o vaso. Muita gente não sabia que ele era o vaso, né? Tá. Ele é o vaso. E ele viu um vaso como se fosse... Ele viu um vaso. Diga. Como se fosse o grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. As 4 pontas, amado. Leste, sul, norte, sul, leste e oeste. Lembra a roda dos ventos que tem norte, sul, leste e oeste? Os 4 cantos da terra. Ainda que a terra não tenha canto, mas nós entendemos
Que esses cantos são a rosa dos ventos, que fala o leste, o sul, o norte e o oeste. E automaticamente veio que no qual no lençol havia o que no lençol? Todos os animais quadrúpedes, répteis de todas as aves do céu. Animais que eles não comiam, que eles não se contaminavam. E a voz disse para ele: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Nós entendemos, né, você lê aqui no texto, que Pedro conhecia a voz do Senhor, porque naturalmente quando essa voz soou, ele já disse Senhor, né, respondeu sabendo que a voz era do Senhor. E não comeria aqueles animais. Só que aqueles animais representavam todas as raças, todas as tribos, todas as pessoas que moravam na terra. Que era para Pedro ir e matar. Matar significa anunciar o evangelho para aquele que já está morto, para ele morrer e viver para Deus, viver para Cristo. E naturalmente essa forma, essa linguagem que o Espírito Santo usou para falar com Pedro foi o quê? Uma visão que Deus estava ali o vocacionando, reiterando a sua vocação, reiterando o seu chamamento para pregar para todas as pessoas da terra. Não somente para os judeus, como até então ele estava pregando. O Espírito Santo usou o quê? Uma imagem. E nessa imagem ele deixou bem claro qual era a vontade dele. Naturalmente, querido, o Espírito Santo, ele vai usar imagens. Imagens em sua mente para falar com você. Imagens simples que está dentro do seu cotidiano. Ele usou uma imagem simples que estava dentro do cotidiano de Pedro para falar com Pedro. Um lençol atado pelas 4 pontas, ou seja, preso pelas 4 pontas. E um vaso. O vaso era ele, o lençol era a rosa dos ventos, e os animais representavam todas as espécies, todas as raças e tribos, né, todas as etnias de todas as nações da terra, que era para Pedro ir e anunciar o evangelho. Aí você vê depois que, assim que ele acorda, chega o pessoal lá de Cornélio, ele recebe a voz do Espírito, o Espírito fala com ele em voz, na intuição, amado. Entendeu? Ele sente dentro do coração dele. Ele tem um sentimento de que Deus está falando. Porque o padrão de Deus não é falar com voz humana no nosso ouvido. O padrão de Deus é falar por meio de testificação interior, que seria um sentimento. Porque, na realidade, o Espírito Santo, ele fala com voz? Fala. Já tive experiência de falar comigo com voz? Já tive algumas, não são muitas, mas já tive. Porque não é o padrão. O que ele vai mais usar para falar conosco são os nossos próprios sentimentos. Por isso, é necessário você ter uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de buscar bons ensinamentos, buscar pessoas que ouvem a voz de Deus. Para te ensinar, você tem que buscar pessoas que já ouvem a voz de Deus. Para te ensinar você a ouvir a voz de Deus. Eu estou tentando aqui mostrar para você como ele falou na Bíblia, como ele falou comigo. E naturalmente ele vai falar com você também, que é uma voz no seu interior. E essa voz, ela soa como se fosse um sentimento. Você sente um sentimento. Essa é uma das linguagens dele. Ele pode gerar em você, muitas vezes, está falando com você, a necessidade de comer alguma coisa. E depois você vai ver que não é você que comeu, é outra pessoa. Eu tive várias experiências, um dos meus hobbies é cozinhar. E eu senti vontade de comer alguma coisa, e minha esposa trabalha fora. E eu faço essa comida, e quando ela chega, ela fala: justamente o que eu estava com vontade de comer, eu estava com vontade de comer isso, foi o que você fez. E depois que eu faço, eu vejo que eu não estava com vontade de comer aquilo. Quem estava com vontade é ela. O que ele fez? Ele transmitiu a vontade que ela tinha para o meu coração. E o Espírito Santo tem essa capacidade de nos ligar no mesmo Espírito. Entendeu o que estava acontecendo em Atos? Quando havia um grande e poderoso avivamento, era uma intenção, ou seja, eles estavam ligados no mesmo Espírito, cada um sentia da mesma maneira, não havia divisão. Havia apenas um corpo, diferente, né, hoje das igrejas. Por isso que não há avivamento. O avivamento começa com unidade, com comunhão. Então ele vai usar sentimentos para falar com você. Você vai sentir, literalmente, você vai sentir. Daí você vai perceber com o tempo que ele está falando.
Porque na realidade o Espírito Santo ele transmite a voz dele, né? Ele transmite os sentimentos. O nosso espírito capta e repassa para nossa alma. E se você tiver uma alma já mais doutrinada em oração, em adoração, que é muito importante, que é no meio da adoração que você percebe a presença de Deus. Amém? Você que quer aprender a se relacionar com a presença, então aprenda a adorar o Senhor. O que é adorar? É você entrar na presença do Senhor e não pedir nada, apenas dizer quem Ele é para ti, reconhecer quem Ele é e elogiá-lo. Isso é adorar. Você adora de coração, não forçadamente, não procurando palavras para agradar Ele, porque ainda que você procure as palavras, você possa procurar, ainda que seja mais bonita, nunca será a realidade de quem Ele realmente é. Então você tem que ser sincero. Eu, quando na palavra, muitas vezes na presença do Senhor, eu chamo ele de lindo, de fofo. Eu quero dar um beijo nele, que eu quero abraçar ele, que eu quero puxar os cabelos dele, que eu quero sentar no colo dele, quero dar uma cafungada no pescoço dele. Às vezes, cada um na sua intimidade. Eu não quero que você faça isso, porque você não é eu. Mas eu quero que você crie, né? O Espírito Santo está pedindo para que você crie a sua própria personalidade de buscar ele. Porque eu já busquei, né, contar uma outra experiência que eu contei já para alguns irmãos. E é importante você saber isso. Você tem que buscar no Espírito Santo quem você é, querido. Você não foi feito só para reproduzir. Você foi feito para produzir. Produzir. Tá? Não só reproduzir. O que é reproduzir? Como eu aprendi algo da irmã da profeta Ana Mendes e do profeta Davi Rebolo, eu reproduzi. Reproduzir. Porém, ele também produziu aqui ensinamentos do que eu vivi, do que eu passei, e pela palavra para você. Isso é produção, querido. Tá? Eu estou produzindo, não estou só reproduzindo, estou produzindo com ele. É compartilhamento. Tá? Você tem que buscar quem você é em Deus também. Para que você já chegue aonde eu demorei anos para chegar. Tá? Hoje o Senhor quer mais rapidez, o Senhor quer mais agilidade. O relógio do Senhor está correndo muito rápido, porque os dias são maus. Então ele tem pressa para gerar você rapidamente, para usar você rapidamente, para ganhar almas, para confortar almas, para consolar almas, para exortar almas. E nem todos foram chamados só para ganhar, outros foram chamados para confirmar a fé. Tá? Naturalmente o profeta não é chamado para ganhar alma, tá? Ele é chamado para confirmar a fé. Amém? Você vai ver que, se você é profeta, você vai ver que naturalmente você tem dificuldade para ganhar alma. Né? Não é tão fácil você ganhar almas. Não se sente tão à vontade pregando salvação. Não se sente mais à vontade pregando acerca da fé, acerca de Deus, né? Levando o povo a Deus. Isso é uma das bases do ministério de um profeta. Então, eu tinha, né, às vezes, a mania de acordar de manhã e falar bom dia, Espírito Santo. Eu já ouvi a voz dele e respondia, bom dia, filho. E aí a gente começava o dia. Chegou um dia que eu falei para ele, bom dia, Espírito Santo, e ele ficou quieto. Falei de novo, bom dia, Espírito Santo, ele ficou quieto. Aí eu chegando perto do carro e falei mais veemente, bom dia, Espírito Santo. Porque às vezes ele vai se fazer calar-se para você, para ver se você realmente está afim dele. Sabe, aquela coisa de brincar de esconde-esconde, para ver se você encontra. Ele tem essa mania, tá? Ele gosta de se esconder às vezes, ficar quietinho ali só para ver se você vai insistir. Só para ver se realmente a intenção do seu coração é ficar com ele ou querer alguma coisa que ele tem. Sabia? Então aprende essa. Se ele demorar para vir, insista. Se ele não vir, eu não senti nada, fique sabendo que ele está aí, ainda que você não sinta. Ele está te observando para ver o que você vai fazer. Para ver se realmente você quer ele ou se você só quer brincar com ele. Né? Ele não quer ser ferido e nem magoado. Ele quer ser adorado, porque é isso que ele merece, a nossa adoração. O reconhecimento de quem ele é. Ele é maravilhoso. Então eu quero que você entenda que ele falou para mim, para com isso. Mas como assim parar de falar bom dia pro Senhor? Para com isso. Para com isso. Ele falou, foi muito... Só que ele falou de uma forma muito, muito mansa, muito humilde, não grotesco como eu. Ele só falou assim, você não é o pastor Benihim. Você é o Maurício. Por que Maurício? Ali eu aprendi algo, que ele não precisa de cópias e nem de ele não precisa de cópias. Ele precisa de vasos. Amém? E não precisa de ecos.
e precisa de vozes. Dali, então, eu parei de falar bom dia Espírito Santo. Eu não acordo mais falando bom dia Espírito Santo. Eu acordo e falo várias outras palavras. Falo oi, olá, e aí? Aí vai da sua liberalidade e do seu nível de religiosidade, né? Porque também tem algumas pessoas que carregam ainda um pouco, né, um pouco de tantas doutrinas humanas que acham que Deus é um ser que está sentado, que tem um porrete na mão e que é um ser duro, um Deus, um Deus como é que posso dizer, um Deus que não se relaciona com a nossa emoção. Amado, Deus é um ser totalmente, como eu posso dizer, Deus, ele tem a sua parte, né, de emoção, não como a nossa emoção humana caída, mas ele tem a sua parte de emoção. Ele se alegra, ele chora, se ira. Isso o quê? São características de alguém que tem emoções, né, tem sentimentos. Tá? Espero que tenha, né, eu dei 1 hora, espero que tenha conseguido transmitir para você como você vai ouvir a voz de Deus. E nos próximos áudios nós vamos falar cada dom especificamente para que você possa discernir a linguagem do Espírito. Por que é necessário você discernir, compreender um pouco mais dos dons? Simplesmente porque quando você começar a entender mais os dons, fica mais fácil ele falar com você. Aí você vai ver que ele está chamando você, que ele está buscando você. Toda vez que ele te usar num dom, naturalmente esse dom não é para você. A não ser o dom de falar em língua estranha, que é para sua edificação pessoal. Todos os outros dons vão ser para as outras pessoas. Mas o interessante, né, e o nosso desejo não é que você ouça Deus somente por meio dos dons, mas que você ouça Deus para a tua vida. Porque há uma diferença em você ser usado para falar com outras pessoas, para ser a voz de Deus em outras pessoas. Você ouve muito bem, você discerne muito bem, você compreende muito bem para a voz de outras pessoas. Mas e para você quando você precisa tomar decisões? É aí que nós vamos crescer em fé. E eu falho muitas vezes nessa área de ouvir a voz dele para tomar decisões para mim. Não é? E Deus não quer que a gente fique buscando profetas para tomar decisões para nós. Nós temos que ouvir a voz dele e tomar a decisão segundo a voz dele. É aí que vai morar a chave da sua bênção, a chave da tua vitória. Amém, querido? Fecha o teu olho e vou orar por você, pela tua família, pelo teu ministério, por você. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você puder colocar as mãos no aparelho que você está ouvindo, coloque as mãos, né? Toque na tela, acredite que o Senhor vai tocar ainda mais você. Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, fala com o teu povo, revela o teu querido, que esse ensino, Senhor, venha ficar ainda mais poderoso aos ouvidos dessa amada e dessa amada. Que ele venha a ser tocado, que ela venha a ser tocada, que ela venha a ser transformado, que ele venha a ser transformado. Que aquilo que ele não sente venha a passar a sentir, aquilo que ele não entenda venha a passar a entender, Senhor. Receba a unção do Senhor, receba a glória do Senhor, receba a presença do Senhor na tua casa, na tua família, em todos os seus negócios. Que o Senhor Espírito Santo te guarde, que o Senhor Jesus te proteja, que o amor do Pai esteja realmente derramado em teu coração. Amém, querido? Receba em nome do Senhor Jesus. E você que ouviu até agora, gostaria de pedir para você, né, não divulgar ainda esse áudio, que você faz parte de um projeto, ficar com esse áudio para você, não transferir para outras pessoas, né, porque foi uma ordem, né, do Espírito Santo, para que esse áudio fique para você, para que você ouça várias e várias vezes, né, para que você não precise ficar logado na internet, cada um, né, trabalha da maneira que pode. Espero que tenha sido útil para você, lembrando, né, você que está nos ajudando, né, aí no e-mail que eu estou mandando vai estar discriminado a conta bancária, né, a oferta que você, né, determinou no seu coração, que você pode estar nos ajudando. Lembrando que esse é um projeto que tem por missão ajudar o corpo de Jesus Cristo a crescer no conhecimento da sua palavra. Lembrando, a minha especialidade não é falar dos dons, mas sim falar, né, dos milagres, das manifestações, das coisas que estão na palavra que muitas vezes as pessoas deixam despercebido. Eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus, tá? Você receba essa orientação, que o seu Deus te unge, que você, né, oferte no
no começo do mês, até o dia que você sentir no coração, né? Data que você sentir no coração, quando você tiver, você faça o depósito na conta, e que Deus te abençoe, e que essa semente que você está semeando, creia que é uma terra fértil que você vai colher, né? Tudo que você semeia no reino de Deus você colhe. Tá? Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.